Sejam bem-vindos a mais um programa A Caminho da Regeneração, pela Rádio Boa Nova e também no canal YouTube da Editora do Fogo. Lembrando a todos vocês que nós estamos com a grade offline da Rádio Boa Nova, disponibilizando todos os programas desses últimos 3 anos que temos realizado com Samuel Gomes e também os vídeos anteriores no nosso canal YouTube. Não percam a oportunidade de acompanhar por lá também. Contando sempre, é claro, com a companhia de Samuel Gomes, que verdadeiramente vem enriquecendo o nosso trabalho. Tudo bem, amigo? Tudo ótimo. Desejando a paz no coração de todos os nossos ouvintes. E espectadores, telespectadores. Quem assiste vídeo chama como? Ouvinte. Telouvides, vídeos, Rádio espectadores. Então, gente, nós estamos hoje dando continuidade ao estudo da obra Notícias de Chico, pela mediunidade de Samuel Gomes. Importante lembrar a vocês que há também um livro autoral do Samuel, que foi o primeiro que a Editora do Fogo publicou, que é A Verdade Além das Aparências do Universo Interior. Um livro com uma proposta inadiável de autoconhecimento, para que possamos nos preparar para esse período da regeneração que as obras de Samuel vêm trazendo para a gente aí. Notícias de Chico é uma obra dentro deste contexto também, falando das mudanças necessárias tanto em cada um de nós, quanto no próprio movimento espírita brasileiro, para que cada um de nós se prepare com mais consciência para as mudanças que estão por vir. Isso mesmo? Isso mesmo. O espírita principalmente tem que compreender que ele faz parte dessa mudança consciente. E o que nós temos que fazer? Nada de especial. Manter o padrão do que nós fazemos, nossas responsabilidades no centro, nosso compromisso no dia a dia com o bem, né? Então, nós temos que virar missionários? Não, fazer o que nós estamos fazendo. Já é uma grande cooperação no processo de regeneração. Uma grande vitória, É. Com certeza. Gente, nós estamos estudando as perguntas e respostas de uma entrevista feita com Chico Xavier no final da obra. E então, nos três ou quatro programas anteriores, nós começamos a estudar, 3 programas anteriores, nós começamos a estudar o livro Notícias de Chico. Quem tem acompanhado o programa pela grade da Rádio Boa Nova, vai perceber que esse mês nós estamos fazendo, já completamos, aliás, os 3 anos de programa. E ao longo desses 3 anos, várias obras têm sido discutidas e apresentadas aqui com vocês. Nós estamos preparando um novo livro do Samuel Gomes, que se chama Apocalipse, na visão do Espírito Eterno. E esse livro, com certeza, será lançado por volta de setembro, outubro. Ele já está em análise editorial e vai ser, com certeza, uma novidade ainda este ano para nós, né, Samuel? É um curso que é feito no plano espiritual, nós vamos adiantar aqui brevemente para vocês, cujo tema é realmente as transformações necessárias dentro de cada um de nós para o 3º milênio que já está em pleno desenvolvimento, ok? Samuel, no nosso programa de hoje nós vamos voltar na pergunta 14 e ela nos diz o seguinte: em um dos programas do Pinga Fogo, que foi ao ar numa das redes de televisão, tempos atrás, você compartilhou uma revelação de Emmanuel na qual ele afirmava que por volta de 2057 a Terra estaria regenerada. Isso é passível de acontecer? Lembrando a vocês, numa nota de rodapé, que Pinga Fogo foi um programa de televisão veiculado pela extinta TV Tupi, Canal 4 de São Paulo, e que estreou no ano de 1955 e terminou na década de 1980. Mas esse programa Pinga Fogo ele já está disponível pela internet nos canais do YouTube, correto? E é interessante que essa afirmativa de 2057, a gente olha nos programas, não aparece, mas aparece no livro Pinga Fogo. Isso é uma afirmativa que está escrito no livro Pinga Fogo, produzida no período em que o programa estava no ar. Então nós temos o vídeo e temos o livro também. Isso.
E essa afirmativa só se encontra no livro. E a resposta do Chico está da seguinte forma. Temos que acompanhar com cuidado o estado de primitividade que ainda está presente em algumas nações mais inconsequentes. Podemos afirmar que a partir do momento em que a Terra tem se afastado da possibilidade de uma grande guerra mundial, o orbe estará regenerado por volta desta data, pois a maior parte dos espíritos profundamente perturbados e obscurecidos pela maldade não estará mais encarnada e nem nos planos espirituais inferiores que nos envolvem. Até lá, uma grande parte da limpeza astral já terá sido realizada, proporcionando uma melhor qualidade espiritual ao mundo. Como é que fica então isso, Samuel? A nível de entendimento, vamos analisar do plano espiritual atual para o plano futuro da Terra em 2057. O que vai efetivamente acontecer? Vai acontecer que saindo os espíritos mais primitivos, porque a regeneração não é o planeta. A gente olha, o planeta regenerado, como é que ele vai ser? Primeiro que vai ser de transição. Se os aspectos materiais de um planeta, de anos em anos, de 100 anos em 100 anos, nós podemos olhar a história da humanidade. Quando você olhar para trás, as grandes civilizações gastaram em que medida que eu coloco assim, mudou a estrutura de uma civilização para outra? Primeiro em eras, isso, depois em milhões de anos, agora em séculos e daqui para frente não sei. Isso, então, daqui para frente, as transições externas do planeta são muito rápidas. As cidades que nós conhecemos hoje, daqui a 100 anos, não sei como é que vão estar. Uhum. É assim? Uhum. Agora você imagina uma mudança de valores morais e espirituais das criaturas. Que é isso que efetiva a regeneração. A regeneração não é o aspecto externo. A regeneração é a qualidade de espíritos que estão habitando o planeta. Com a saída de um grupo de espíritos, vamos colocar 100 anos aí, os espíritos encarnados no planeta em 100 anos, que estão reencarnados no planeta hoje, em 100 anos não vão estar mais. Vou começar com a menina que está com 1 ano hoje, ó. Ele está nascendo hoje de 1 ano. Daqui 100 anos ele tem possibilidade de ser desencarnado, a não ser que ele entra numa metodologia diferente de vida. A gente não sabe se vai viver 300 anos, 400, do jeito que a coisa vai, evoluindo. Eu estou falando da nossa perspectiva atual de análise. Porque depois vão falar assim, o que ele falou, não, nós estamos falando... Atual está em 90, 90 e pouco, 100, a dele vai mudar. Isso, vai mudar. Mas em se tratando em 100 anos, provavelmente os espíritos primitivos que estão no planeta não estarão no planeta, então regenerou. E tem um detalhe que a gente falou aí nos programas anteriores. A limpeza astral da Terra, gente, ela começou por volta de 1950, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Isso. Então, em 2050, nós vamos ter um século de limpeza astral na Terra. Agora que me ocorreu isso aqui, Samuel. Você vê. Então, você está falando aqui em 57, se a gente parar para pensar, nós já vamos ter 100 anos de limpeza astral. Então, teve um programa aí para trás, eu acho que na época do livro Futuro Espiritual da Terra, André Luiz comenta que o umbral da Terra vai ser as câmaras de regeneração. Vai ser parecido com as câmaras de regeneração. Comenta isso pra gente aí, como é que vai ser. Porque quando a gente olha para o nosso lar, se o nosso lar é o padrão de mundo regenerador no seu início de desenvolvimento... Lá atrás, em mais de 100 anos atrás? Isso. Mas é um mundo de regeneração. Como que vai ser até a regeneração? Olha para o nosso lar. Vai ser aquilo lá. O seu lá. processo inicial. Não é assim? E o que tinha te perturbado no nosso lar? De todas as dificuldades maiores. Eu falo de todas os ministérios. O ministério mais evoluído... o que mais atendia espírito complicado é o da regeneração. Nós não conhecemos o ministério da elevação divina, porque o André Luiz nem narrou nada. Nada. Não é assim? Nada. Eu acho que a única coisa que tinha no ministério da União Divina é o Lago Azul. O Rio Azul com aquelas músicas e tal. Que já era algo extraordinário ali. É assim? Isso mesmo. O Ministério da Elevação também não foi falado nada.
O André Luiz só falou dos 4 ministérios mais inferiores. Mesmo assim, as escolas e universidades, os ministérios de esclarecimento, o André Luiz não falou quase nada. Isso. Não falou também quase nada do Ministério da Comunicação. Falou alguma coisinha. Alguma coisa ou outra. Os 2 ministérios que ele falou com muita mais. claridade foi o Ministério do Auxílio, que é o doente recuperado, e o Ministério da Regeneração, que é o doente em recuperação. Que chegou agora mesmo. Isso, né? E onde fica o Ministério da Regeneração? O Ministério da Regeneração fica na divisa do umbral. Porque por isso você vai descendo, você está lá na colônia, aí você vai descendo a escada, vai descendo lá para baixo. Na periferia. Aí você começa a entrar no Ministério da Regeneração, que faz permeação Interface com o umbral. umbral. Tanto é que a interface com o umbral é exatamente aquelas chancelas que ficam separando o nosso lado do umbral. Onde Tem um vão energético, né? Uma natureza energética que fora dos muros ainda avança um pouco. Isso, e aí tem as chancelas que são tipo os portões, tipo esse negócio de carro aqui, as entradas nós e temos de carro, né? As chancelas para permitir a entrada. Que nem a portaria de um condomínio. Isso, onde aquela companheira vampira passou por 2 ou 3 enganando. Pela visão superficial, ela parecia ser humilde, né? Mas os pontinhos pretos lá foram identificados. Aí chamaram o chefe da chancela, isso aí é complicado, aquela ali não é o que vocês estão pensando que é não. Não deixa entrar. Você vê, é uma mediação próxima do umbral, né? Que denota ali, então o Ministério da Regeneração, então é interessante quando a gente escreveu o livro Checkmate das Sombras, o que eles fizeram fazer com o nosso lar? O nosso lar criou um espaço para receber espíritos das trevas. Então porque ele o nosso estendeu, lar, além da ele não regeneração. pode receber espírito das trevas. Ele tem que receber espírito perturbado, cuja perturbação é passível de recuperação. Quando o André Luiz, no livro Os Mensageiros, começa a descer e vai pelo menos parar naquele posto de socorro. Eu esqueci o nome dele. Sei qual é. Naquele posto de socorro, aqueles espíritos não podem ir do nosso lar. Esse posto de socorro recebe aquele tipo de espírito, que tinha múmias, adormecidas, tinha, assim? O grau de perturbação ali é muito mais intenso do que o Ministério da Regeneração. Com certeza. Então quer dizer que o Ministério da Regeneração é uma perturbação nobre. Mais, digamos assim, estável. Mas mesmo assim, se chegava lá, tinha um lá preso o cara que estava preso à riqueza da fazenda, o outro, né, assim? Mas são passíveis de mudança. Então, o que a espiritualidade está dizendo? Que o umbral vai ser assim. Vai ter erro? Vai ter desequilíbrio? Vai, mas vai ter erro e desequilíbrio nesse grau. Não tem espíritos maus, quer dizer, espíritos maldosos na condição de trevas. E aí, então, a gente pode dizer que na psicosfera do umbral, que imediatamente à superfície da Terra, ou até abaixo, talvez, não sei, abaixo não deve mais ter, então, né? Não, para regeneração não. Nós vamos sair direto da vida material para hospitais. Nós não vamos ter que passar por aqueles abandonos de vales. Vamos dizer que os vales serão organizados. Todos para receber cada um. Então nós aí vamos desencarna e você vai para um deles. uma estrutura hospitalar. Ficar vagando por aí. Hospital psiquiátrico, no umbral. Assim. Nós não vamos ficar vagando ali. Não, tudo organizados. Desencarnou, vai para aqui, vai para ali, vai para lá. As perspectivas de exploração do planeta Terra espiritualmente antecipam as perspectivas de exploração do planeta Terra materialmente. Então, hoje nós estamos, materialmente falando, expandindo nossas ações de intervenção para fora do planeta e nossas ações de intervenção para dentro do planeta. Nós estamos cada vez mais com sondas no fundo do oceano, perfurando espaços físicos para dentro. Já tem hotéis, por exemplo, dentro do oceano. O cara ele fica uma semana vendo os peixes todo dia. O quarto dele abre a janela e está dentro do oceano. Não é assim? Quer dizer, as moradias vão entrar para dentro da Terra, as moradias vão sair para fora da Terra, porque os espaços aqui já estão esgotados.
né? Não, e tem a possibilidade também da gente entender, porque quando é feita essa pergunta para ele aqui, e ele fala dessas mudanças sutis, eu fico pensando o seguinte, Samuel, só do fato da gente poder desencarnar, por mais complicado que nós estejamos, e já ser imediatamente socorrido, isso é uma bênção muito grande. Isso mesmo, porque é uma característica da regeneração. A regeneração tem que regenerar. Então, assim, A pessoa não fica muito uma tempo igual o outro, conquista. ficava naquele mal perseguido. Não existe mais. Entendeu? Ficar 6 anos vagando no umbral, igual o André Luiz ficou, não vai ter isso. Então, só essa transformação em si já é um grande alento para a humanidade. Isso mesmo. Né? Da mesma forma que hoje, eu fico imaginando, né? Eu fiquei pensando assim, gente, quantas dores nós temos hoje, que a medicina, a misericórdia divina criou a medicina para isso. Não é assim? Sim. Eu fico pensando assim, gente, o cara com dor de dente na era da caverna. Ai! É assim? É. O cara com as dores e os problemas na era da medieval, tá certo? Olha as bênçãos. Hoje o cara tem dor? Tem. Existe a saúde não abrange todos? Não, porque muitos dos que não são abrangidos pela saúde são os que nunca pensaram na saúde de ninguém, só pensaram na dele. Encarnaram sob o efeito daquilo que eles escolheram. Né? Mas que dentro de uma visão coletiva nós temos que mudar. Nós temos que beneficiar todo mundo mesmo. Né? Então, tudo está dentro do processo natural. Mas hoje é muito difícil, mesmo para as pessoas mais pobres, uma pessoa não é sofredor, porque tem comprimido, analgésico, anti-inflamatório. O cara vai assim, vou morrer com dor, só se o analgésico não pegar você. O que até a nível de sistema de saúde pública já está sanado. Pode ser um hospital igual o Santa Casa aí, mais limitado, mas quantas pessoas são atendidas, gente? Não, e tem um detalhe, as nossas concepções sobre o sistema de saúde, trabalhando lá na Associação Médico Espírita de Minas Gerais, a maioria dos médicos que atuam lá estão no Sistema Único de Saúde. Então faz plantão na Santa Casa, faz plantão em todos os hospitais públicos, nas UPAs, nas unidades de... Então, o profissional que tem o consultório dele particular lá na Zona Nobre Hospitalar, ele atua nas periferias. Então, você está lidando com profissionais competentes. Né? Então, o amenizado do sofrimento é muito grande. Está muito amplo, né? E a gente saber que depois que desencarnar vai ter... Porque a gente brinca muito, né? Vamos fazer uma parte aqui no programa. No nosso movimento espírita, do qual faço parte, a gente tem a consciência de que se tiver uma vassoura aguardando por nós em qualquer posto de socorro do plano espiritual, nós vamos chegar lá muito bem. Isso aí. Sabe? Porque a maioria dos espíritas quer ir para nosso lar. Você já ouviu falar isso, Samuel? Isso mesmo. Gente, nosso lar não é mais o que era. Quando André Luiz trouxe notícias de nosso lar na década de 40... Se vocês pararem para pensar, com mais 20 anos vão dar 100 anos. O nosso lar evoluiu, as colônias espirituais do plano espiritual evoluíram. Então, a gente desencarnar hoje e ser faxineiro em qualquer colônia espiritual, do plano espiritual, é uma bênção muito grande. Isso mesmo, o próprio posto de saúde espiritual que o André Luiz visitou deve sair igual ao nosso lar. Agora, e assim, aqueles que antes estavam debaixo de ambientes mais tenebrosos e difíceis, estão com uma psicosfera mais elevada. Então tem muito espírita querendo desencarnar e ser recebido lá nas câmaras de regeneração de nosso lar. Gente, para qualquer câmara de regeneração, em qualquer colônia, já tá bom demais. Não é não? Se a amplitude da medicina atingiu vários locais, né? Eu fico imaginando no século, quantos hospitais tinham há 500 anos atrás? Hoje, quantos hospitais tem? De grandeza, de médio porte? Pequeno, médio, grande porte. Em tudo quanto é lugar tem hospital, gente. Isso quer dizer o seguinte, se ampliou uma rede de auxílio aqui no plano espiritual, você pode ter certeza. Ampliou muito mais. mais. É difícil no umbral não ter hospital. Ampliou muito mais.
A Anterior, coisa, mas- gente, vai mudando. A gente não faz a menor ideia do que é como que as coisas são mudadas lá no plano espiritual. A gente caía então nessa pergunta 15 aqui, que fala o seguinte: como a espiritualidade maior tem atuado para que não ocorra outra grande guerra entre os homens, já que nos encontramos no limiar de concluir o tempo determinado pelo governador do orbe. Aqui faz referência àquela moratória de 50 anos que nós discutimos no primeiro livro de estudo, no primeiro programa do estudo desse livro. Né? Isso. Então, extrapolando as discussões que nós fizemos no primeiro vídeo e no primeiro programa que nós estudamos o Notícias de Chico, nós podemos dizer que a atividade espiritual está a pleno vapor no plano espiritual para que a regeneração aconteça. E que não haja uma guerra, para que o planeta mude. Da mesma forma que, materialmente falando, muita gente age tentando não criar essa guerra. Se tem alguém pensando em criar guerra, quantos movimentos, né? Imagina espiritualmente falando. Então a intervenção cada vez mais operativa. Tanto no plano espiritual quanto no plano físico. E da mesma forma, porque o que sustenta uma guerra? As nossas visões de separatividade que nós temos aqui. Eu posso não estar em guerra com os Estados Unidos, mas estou em guerra com meu vizinho, estou em guerra com... Né, assim, Estou em contenda com um colega de trabalho. Nós temos que parar com isso. É isso que termina a guerra. É a nossa capacidade de ser gentil, de dar espaço para o outro, de facilitar a vida alheia. Aceitar o outro como ele é. Isso. Sem querer mudá-lo. Isso. Sem se sentir invadido pelas atitudes do outro, porque se elas nos afetam é porque alguma ressonância aquela atitude tem com a gente. Isso mesmo. E aí a gente volta na questão do autoconhecimento, né, Samuel? Isso. Imprescindível para essa era que nós estamos vivendo aí agora. Muito bem. Muito bem, então vamos adiante aqui para a nossa pergunta de número 15. 15 nós lemos. Não, na nossa pergunta número 18. Em vista das transformações que já ocorrem, o que pensar das condições de quadro, das misérias e limitações que encontramos em grande parte das pessoas e das sociedades espalhadas pelo orbe? Se a gente já fala tanto em regeneração, por que tanta miséria ainda? Porque é resquício dos espíritos inferiores que estão habitando o planeta Terra. As misérias estão relacionadas com a miséria interior das criaturas. Se as pessoas fossem boas, se as pessoas fossem equânimes, justas, o mundo seria o quê? Mais justo e mais igual. Nós alimentamos essas misérias dentro de nós, não vai ter. Agora, o elemento mais fácil de se mudar é o externo. Você pode ter certeza, enquanto nós andávamos na rua, encontrarmos mendigos, encontrarmos essas situações periclitantes, é porque o mundo ainda não virou regeneração. A tendência é que, eu não sei como é que vai ser, mas quando você olha o nosso lar, vamos pegar a característica de um mundo regenerado a partir do nosso lar. Você olha lá as casinhas, né, simples, mas elegantes, há um amparo. O que tinha de menos social, de mais baixo social? Nós poderíamos falar assim, o que é mais miserável no nosso lar? O campo de repouso. Onde, por exemplo, aquela senhora devia ser agrupada. O que é o campo? Aquela que não queria fazer trabalhar. nada. Provavelmente ela tinha um prédio com um quartinho, né? Tinha os direitos básicos e simples de alimentação e investimento. O próprio nosso lar falou lá, ó, todo mundo tem direito de investimento e alimentação, por exemplo, né? Mas é uma vestimenta simples e tudo muito, né? Para se transformar, para alguém querer algo mais, ela tem que fazer por onde? Ela tem que ter merecimento. É interessante. Nosso tempo esgotou. Já acabamos? Eu ia ler mais um pedacinho, então nem vou ler. Mas nós temos que só fechar mesmo. É interessante a gente perceber que a gente tem que fazer alguma coisa para que as mudanças ocorram no âmbito social em que a gente atua. Isso. Aonde estiver faltando alguma coisa na vida de alguém, que nós temos alcance àquela vida, compete a nós agirmos de acordo com aquela necessidade. Muito bem. Não é isso? Fazemos a nossa parte, mesmo que seja pequena. É isso aí.
Muita paz a todos. Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus.